assunto. Hebreus 11, que é o capítulo dos heróis da fé, estão ali registados os nomes de pessoas que por meio da fé fizeram notáveis proezas. E no capítulo 11 de Hebreus, no verso 3, a Escritura diz: pela fé, por meio da fé, através da fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por outras palavras, tudo aquilo que você vê, toca ou sente, usando uma outra expressão, toda a realidade do mundo natural, físico, tem a sua origem no mundo espiritual. E uma pessoa que não acredite nisto, não está a fazer nada na igreja. Porque se eu não acreditar que a origem de todas as coisas é o espiritual, o que é que eu estou a fazer na igreja? A passar tempo? A conviver? Só se é isso. Porque para estarmos numa igreja, para participarmos, nos envolvermos numa igreja, nós temos que acreditar nas coisas que não se veem, as coisas do espírito, do mundo espiritual. E a Bíblia diz que é a fé que nos dá a capacidade de entender, e este entender não é um compreender com perfeição. Este entender significa acreditar, porque há muita coisa do mundo espiritual que eu conheço e creio, e que a minha cabeça tem dificuldade em conseguir entender. Mas a Bíblia diz que é a fé que nos dá a graça de acreditar em coisas que até nos parecem estranhas ou até difíceis de conceber, mas a fé nos dá a capacidade de acreditar nelas. Por isso é que a Bíblia diz: pela fé entendemos, pela fé conseguimos acreditar que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Repara, a Bíblia diz que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Para nós, seres humanos, criar pela palavra é alguma coisa difícil. Porque para nós, tudo o que se cria é a partir de alguma coisa material, palpável, física. Mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas a partir de palavras. Deus falou, e o que Deus disse tornou-se realidade. E quando nós tentamos pensar a respeito, não é fácil nós entendermos com perfeição como é que as palavras são capazes de criar tudo o que não se vê e tudo o que se vê. Mas a questão é que o nosso coração acredita, nós cremos. Ainda que nos digam que não é assim, nós sabemos que é. Ainda que nos digam que a origem de tudo é a natureza, nós sabemos que o nome dessa natureza é Jesus. Ainda que nos digam que a origem de tudo foi uma explosão de gases, nós sabemos que a origem de tudo é o Verbo que se fez carne. O seu nome é Jesus, que estava no princípio com Deus e era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Ainda que nos digam que nós próprios somos produto da evolução de um chimpanzé que a mãe natureza criou, nós temos a certeza que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Entretanto, perdemos a imagem, porque imagem tem a ver com caráter, mas
estamos a recuperá-la lentamente a partir do momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e queremos que Ele é que nos fez, não foram os macacos que evoluíram. Agora nós conseguimos acreditar nisto porquê? Ainda que não seja fácil de entender na perfeição, acreditamos por causa daquilo que se chama fé. Por isso é que a Bíblia diz: pela fé nós entendemos, pela fé conseguimos acreditar que Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas. E então conclui dizendo: de maneira que aquilo que se vê, repita depois de mim, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Há uma tradução que diz: as coisas materiais ou físicas não provêm de coisas materiais ou físicas. O físico, o natural, o material vem do espiritual. Repitam todos comigo: o natural, o físico, o material vem do espiritual. É isso que a Bíblia diz. Então repara o seguinte: tudo o que acontece aqui nesta terra tem a sua origem não aqui nesta terra. Tudo o que acontece aqui nesta terra tem a sua origem no mundo espiritual. Eu repito, tudo o que acontece nesta terra não começa aqui de facto. Começa no mundo espiritual, no mundo do espírito, no mundo invisível. O que acontece aqui nesta terra é o reflexo, é a consequência daquilo que já aconteceu no espiritual. Por isso é que o Senhor Jesus disse: e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Mas também vos digo, aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O que é que Jesus queria dizer com isto? Que nos dava como igreja a autoridade no seu nome de desligar, fazer parar circunstâncias, situações, e no momento em que determinamos que elas parem, que elas mudem, e o fazemos na terra, no mundo espiritual, aquilo que falamos, determinamos, concordamos, será executado também. E aquilo que nós ligarmos, concordarmos ou permitirmos na terra, o será também no mundo espiritual. Porquê? Porque nada acontece aqui na terra sem que primeiro aconteça no mundo espiritual. O mundo espiritual governa o mundo material. O mundo do espírito se sobrepõe ao mundo natural das coisas físicas, das coisas materiais. Estão comigo os irmãos? Então, do mesmo modo, a enfermidade, a doença, ela não começa no corpo físico das pessoas. A doença não começa na carne da pessoa. A doença, ela não começa no fígado, no intestino, no coração, nas veias, no aparelho cardíaco, digestivo. A enfermidade, ela tem a sua raiz no mundo espiritual. Ela começa primeiramente no mundo espiritual. E quando ela começa no mundo espiritual, ela afeta a vida da pessoa. Ela manifesta-se no corpo da pessoa. Alguém me entendeu? Porquê? Porque tudo aquilo que acontece aqui nesta terra e acontece nas nossas vidas sempre tem a sua origem no mundo espiritual. Vem do espiritual para o natural. Com a enfermidade é precisamente a mesma coisa. A origem da enfermidade não está no natural.
a origem da enfermidade está no espiritual. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Você tem que perceber que a enfermidade é alguma coisa que nunca vai acabar enquanto nós estivermos nesta era, neste tempo em que Cristo não reina sobre a terra. Nunca. Há pessoas que pensam que vamos chegar a uma altura em que a ciência vai ser tão desenvolvida que as pessoas não vão gerar enfermidades. Isto é conversa de ignorantes de coisas espirituais. Porque as pessoas não entendem que a origem da enfermidade não é o natural. A origem da enfermidade é o espiritual. E como é o espiritual? Por mais que a ciência se desenvolva, sempre vão existir enfermidades para matar as pessoas. Sempre. Conseguem me entender? Repare, no tempo do Senhor Jesus, lepra matava as pessoas e não lhes dava qualquer esperança de sobreviverem. Hoje, a lepra é uma doença que não atinge as pessoas de países desenvolvidos. A lepra hoje é uma doença que não atinge pessoas que têm cuidados de higiene mínimos. Mas no tempo do Senhor Jesus, matava sem dó nem piedade e não havia esperança de cura. Aquilo que se resolveu com o passar dos anos, porque hoje a lepra não é um grande problema se as pessoas tiverem uma vida supostamente normal, deu lugar a outras enfermidades que o ser humano não sabe o que fazer com elas. Quando o câncer apareceu, ninguém sabia o que fazer com ele. Entretanto, nos últimos anos, a ciência conseguiu encontrar algumas formas de o controlar ou de o vencer quando ele está ainda no princípio. Mas eu garanto a vocês, no dia que acontecer ao câncer aquilo que aconteceu com a lepra, ou seja, no dia que o câncer for como uma constipação, há de haver outras enfermidades, talvez até piores, que vão matar o ser humano e ele não vai saber o que fazer com essas doenças. E porquê? Porque a enfermidade não começa na terra, ela não começa no corpo das pessoas. A enfermidade, ela começa no mundo espiritual. Eu disse, ela começa no mundo espiritual. E enquanto o mundo espiritual das trevas não for completamente despedaçado e Cristo não vier para estabelecer o reino e cumprir as profecias que, segundo a Bíblia, irão lançar completamente Satanás, o diabo, no lago do fogo e toda a sua obra, sempre nesta terra vai haver enfermidades a atormentar a vida das pessoas. Mas a grande notícia que eu tenho para os irmãos é que você que está aqui, você está num nível diferente. Você tornou-se um filho de Deus, porque você não era, mas agora é um filho de Deus. E como filho de Deus, a sua origem ao mundo espiritual, ou a sua ligação ao mundo espiritual, não é mais ao mundo espiritual das trevas, mas é ao mundo espiritual de Deus, em que Jesus é o Senhor e fez uma obra consumada a seu favor, que declara: pelas minhas pisaduras tu já foste sarado. Ou seja, tu agora, como filho de Deus, tens o direito a desfrutar de saúde todos os dias da tua vida. Glória ao nome do Senhor por isso. Então, é por isso, irmãos, que a palavra de Deus é tão importante para a nossa vida.
Alguém repita: palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma coisa física ou natural, ela é espiritual. Repito, a palavra de Deus é espiritual. E porque é espiritual, ela é tão importante para a nossa vida e ela é uma raiz de saúde para a nossa vida. O que eu vou ler agora só pode ser recebido com fé, porque quem não tem fé não pode receber aquilo que eu vou ler. E há muita gente dentro das igrejas que não tem fé para acreditar naquilo que eu vou ler agora. Está pronto? Provérbios 4. Em Provérbios 4, a Bíblia diz no verso 20. Provérbios 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não deixes a minha palavra apartar-se dos teus olhos. Guarda a minha palavra no meio do teu coração. Verso 22 comigo. Porque a minha palavra é vida para quem a acha e é saúde para o corpo. É preciso ter fé para acreditar nisto. Porque há muita gente dentro das igrejas que não consegue acreditar que a palavra de Deus tem poder de lhe restaurar a saúde ou de o conservar saudável todos os dias da vida. É ou não é verdade? Há gente que acha que saúde só depende da alimentação, do exercício físico, do descanso, de alguns complementos alimentares, de visitas regulares ao médico para fazer análises, e daí depende a saúde da pessoa. Assim creem alguns, até mesmo dentro das igrejas. E quando você diz, sabe, a sua saúde não começa naquilo que você come, não começa no seu bom sono, não começa no seu bom ambiente de trabalho, não começa numa vida tranquila e relaxada. A raiz da sua saúde está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas como? Sim, se você encher o coração com a palavra, se você meditar na palavra, falar a palavra, viver a palavra, você vai ter mais saúde. Ah, não acredito nisso. Há gente que não acredita nisto, não consegue acreditar nisto, porque é preciso ter fé para crer que a palavra de Deus, recebida com fé no coração, falada, proclamada com ênfase de convicção, ela tem poder para restaurar a saúde e nos conservar saudáveis. Você pergunta porquê? Porque a raiz da enfermidade não é física, a raiz da enfermidade é espiritual. E a palavra de Deus, ouça isto, é o maior poder que existe no mundo do espírito. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra, de modo que quando você se embrenha na palavra, crê na palavra, recebe a palavra no seu coração e a vive, você vai ter mais saúde. Agora, quando uma pessoa diz, sabe, nós não podemos interpretar a Bíblia assim. Olha, isto que Deus diz aqui já passou de validade. E tem mais aqui uns textos em que Deus está dizendo uma coisa, mas no fundo, Ele não quer dizer essa coisa. E quando as pessoas começam assim, elas não vão tirar proveito para as suas vidas do poder que existe na palavra de Deus. Os salmos dizem
que o Senhor Deus enviou a sua palavra e nos sarou. A irmã ouviu-me? Não diz que Ele enviou um médico, não diz que enviou um hospital, não diz que enviou um novo medicamento, diz: enviou a sua palavra e os sarou. Enviou a sua palavra e os sarou. Se você tem a oportunidade de encher o coração da palavra, então encha, creia nela, profetiza a palavra com os teus lábios. E vamos ler o verso 20: atenta às minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 22 comigo: porque são vida para aqueles que as acham e são saúde para o seu corpo. A palavra de Deus tem vitaminas, a palavra de Deus tem nutrientes, a palavra de Deus tem um doping espiritual que levanta as pessoas da fadiga, do cansaço, remove dores, renova a força, restaura a saúde e nos conserva saudáveis. Por quê? Porque a doença tem a sua origem no mundo espiritual e a palavra de Deus é o maior poder do mundo espiritual. Então, quando a Bíblia fala de espírito de enfermidade, repita comigo: espírito de enfermidade, não quer dizer que estamos a falar objetivamente de um demónio. Tente entender isto. Quando a palavra fala de espírito de enfermidade, não quer dizer que estamos a tratar objetivamente de um demónio, mas quer dizer que a doença, ela tem a sua raiz no mundo espiritual. Por isso é que é chamada de espírito de enfermidade. Não sei se conseguiram apanhar agora. Quando a Bíblia fala de espírito de enfermidade, não quer dizer que estamos a tratar de um demónio, um anjo caído, um daqueles que pecou e foi expulso da presença de Deus. Quer dizer que a enfermidade tem a sua origem, a sua raiz no mundo espiritual. Por isso é chamada de espírito de enfermidade. Queria mostrar aos irmãos que uma certa filha de Abraão, em Lucas 13, verso 11, ela estava na igreja, há 18 anos que ela estava ali a ser alimentada, servia ao Senhor numa certa sinagoga judaica, aonde se ensinava as leis de Moisés, aonde as pessoas devotas na sua fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó se congregavam. E em Lucas 13, verso 11, você vai descobrir que esta mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Anote, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Normalmente, quando as pessoas leem este texto, elas imaginam que esta mulher era possuída por um demónio e que ela tinha um demónio na sua estrutura óssea que a curvava e não a deixava endireitar-se. Mas ouça bem, esta mulher, há 18 anos que ela frequentava a sinagoga. Era uma mulher que tinha a sua fé no Deus de Israel. Ela acreditava nos mandamentos, provavelmente os praticava, e tinha uma fé de que Cristo Messias viria conforme os profetas haviam profetizado. E quando nós lemos toda a história, descobrimos até que Jesus chamou aquela mulher de filha
de Abraão. Se era filha de Abraão, por outras palavras, é alguém que Jesus reconhece como uma pessoa salva. Agora repare, quando Jesus ministra a esta mulher a libertação e a sua cura, não existe nenhum relato de que ela tenha tido alguma manifestação, ou existe? Não existe nenhum relato no texto de que ela tenha caído no chão, espumado pela boca, de que ela tenha gritado, como é normal acontecer com as pessoas consideradas endemoninhadas. Alguém conhece o texto completo? Sim ou não? Não estou a falar certo? No entanto, Jesus olhou para ela e disse: esta mulher tem um espírito de enfermidade. O que é que Jesus queria dizer com espírito de enfermidade? Ele não estava dizendo que aquela mulher tinha um demónio dentro dela. Ele não estava dizendo que aquela mulher andava curvada porque um demónio, um espírito imundo, se tinha alojado no seu corpo. O que Jesus queria dizer é que a doença que ela tinha a sua origem no mundo espiritual. E porque tinha a sua origem no mundo espiritual, Jesus chamou aquela doença de espírito de enfermidade. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque há pessoas que ficam ofendidas quando nós ministramos oração e dizemos: em nome de Jesus eu ordeno ao espírito de enfermidade que saia do seu corpo. E há pessoas que se ofendem e dizem: mas o pastor está a dizer que eu tenho algum demónio? Eu não estou a dizer que você tenha algum demónio. O que eu estou a dizer é que eu reconheço que a origem da enfermidade não é o natural, mas é o espiritual. E porque é o espiritual, então vamos à origem, vamos à raiz. E ir à raiz é dizer: espírito da enfermidade, em nome de Jesus, sai desta pessoa. Quando você corta uma árvore, quando você corta uma planta, se não lhe arrancar a raiz, ela vai voltar a romper, passado algum tempo. Porquê? Porque a raiz ficou na terra e vai germinar outra vez. Então repara o seguinte: quando nós reconhecemos que toda a enfermidade tem origem no mundo espiritual, que não vem de Deus, e já aprendemos isso. Quando nós conseguimos acreditar com todo o nosso coração que a origem da enfermidade é o mundo espiritual, não de Deus, das trevas, nós podemos ir à origem e dizer: eu não aceito isto na minha vida. E posso até fazer um tratamento médico, posso seguir uma prescrição médica, mas eu vou à raiz do problema. Eu vou ao mundo espiritual e, usando o nome de Jesus, eu ordeno, eu exijo que o espírito da enfermidade saia do meu corpo. Esta mulher tinha um espírito de enfermidade e não me parece a mim que ela tivesse algum demónio dentro dela. O que Jesus quis dizer foi: a doença que ela tem não começa na coluna dela, a doença que ela tem começa no mundo espiritual, e nós vamos destruir esta raiz da enfermidade e ela será liberta. E foi porque o Senhor Jesus a curou radicalmente. Mas eu queria que você entendesse que existem doenças que de facto são uma ação de um espírito imundo direto. Ou seja, há no corpo da pessoa, na vida da pessoa, uma entidade demoníaca que causa a doença. E quero fazer aqui uma explicação que eu penso ser muito importante. Há pessoas que pensam que quando falamos de espíritos imundos, estamos a falar de almas de pessoas que morreram. Espíritos imundos não são almas de mortos.
Quem morreu já não anda mais aqui a atrapalhar ninguém. Os mortos, ou a alma dos que morreram, não pode voltar à terra e não pode voltar a atormentar ninguém. Logicamente que quando eu digo isto, eu estou a estragar o negócio aos videntes, aos médiuns, aos cartomantes, no fundo àqueles que se envolvem com o oculto. Mas a verdade é que nós temos que falar a verdade, porque a verdade é que liberta. E a verdade é que toda essa gente está errada, está a fazer alguma coisa que Deus condena e que são alianças e pactos com Satanás, o diabo. Os mortos não falam. Alguém repita comigo. Então, se alguém aqui se convenceu que falou com um familiar que já morreu numa sessão de espiritismo, está completamente enganado. Você falou com um demónio. A Bíblia chama de espíritos familiares. Você falou com um espírito imundo que se manifestou no médium espírita e imitou a voz do seu familiar, imitou os tiques do seu familiar, e como era um espírito familiar, conhecia a vida do seu familiar e, quem sabe, de toda a sua família. Ele contou coisas que ele sabia por ter acompanhado a família de perto, mas não era a pessoa que morreu que apareceu para falar. Porque a Bíblia, que é a verdade, ensina que quando uma pessoa sai da terra, vai para um de dois lugares, ou céu e inferno. E não se pode sair nem do céu, nem do inferno. Mas há gente que diz que fala com os mortos. Não fala com mortos, fala com espíritos imundos, com demónios. E queria que você entendesse também uma coisa. As pessoas que dizem ter capacidades mediúnicas, e isto significa uma capacidade de receber entidades para as pôr em comunicação com os interessados, estas pessoas não têm nenhum dom, têm uma maldição. Mas sempre que alguém tem certo tipo de problemas espirituais, ouvir vozes, ver vultos, sombras, ouvir chamar pelo nome, desmaios, quando vai a centros espíritas, sempre lhes dizem: você tem um dom para ajudar os outros, agora tem que desenvolver o dom, e se não desenvolver o dom, você vai sofrer muito, porque este é o seu destino, é o que Deus tem para si. É mentira, não é dom, é praga, é maldição. Porque toda a pessoa que tem este tipo de dom, você há de reparar como sofre. Ou são pessoas doentes do coração ou do estômago, ou são pessoas com problemas financeiros, ou são pessoas com o casamento rebentado. Por que será? A Bíblia fala de tantos homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo, curaram doentes, expulsaram demónios e eram pessoas abençoadas e exaltadas e não viviam uma vida miserável. Inclusivamente o médium espírita, ele tem uma praga tão grande na vida, uma maldição tão grande, que o mal das outras pessoas passa para a sua vida. Nós tivemos aqui pessoas na igreja que estiveram profundamente envolvidas com isto, que as doenças das outras pessoas, as dores, os males, passavam, eram transferidos para o seu corpo e sofriam com aquilo. Isto não é coisa de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não dá estes dons a ninguém. Deus nos dá o dom de sermos felizes. Deus nos dá o dom de prosperarmos em tudo o que fazemos. Deus nos dá o dom de termos saúde. Deus nos dá o dom de termos paz.
Deus nos dá o dom de dormirmos tranquilamente à noite. Deus nos dá o dom de termos uma vida para cima e não para baixo, irmãos. Isso não é dom, isso é praga, isso é maldição. Mas há boas notícias. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, para libertar essas pessoas desses dons malignos, desses feitiços demoníacos, e dar a essas pessoas uma vida completamente nova. Alguém acredita nisso? Então, quando eu falo de espíritos imundos, eu não falo das almas dos que morreram. Os que morreram não vêm cá. Os que morreram não falam, não aparecem a ninguém. O que existem são demónios. E demónios são anjos criados por Deus, que um dia pecaram contra Deus e foram expulsos da sua presença. Degeneraram a sua natureza, tornaram-se corruptos, inimigos de Deus e da sua criação. E é contra eles que nós lutamos em nome de Jesus. E diz a Bíblia que ao nome de Jesus têm que dobrar o seu joelho e têm que sair da vida das pessoas. Existem doenças que são literalmente provocadas por espíritos demoníacos. Por exemplo, leia comigo Marcos, capítulo 9, verso 25. É uma história muito conhecida de um rapaz que tem sérios problemas espirituais, e a Bíblia diz que Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, agora leia comigo, espírito mudo e surdo. Este rapaz tinha uma enfermidade nos ouvidos e na garganta. Ele não falava e ele não ouvia. Era surdo, mudo. Mas quando ele chega perto de Jesus, diz que a criança cai no chão e rebola-se, espumando pela boca. Inclusivamente, esta criança tinha tendências de suicídio. E quando Jesus vai ministrar à criança, anotem como ele ministra: espírito mudo e surdo, sai dele. Então, a mudez e a surdez desta criança era mais do que um problema que começava no mundo espiritual. Mas a mudez e a surdez desta criança era literalmente um espírito demoníaco que se apoderou da criança e não a deixava falar nem ouvir. Repare o seguinte: toda a enfermidade é um espírito de enfermidade. Porquê? Porque tem a sua raiz, a sua origem no mundo espiritual. Mas há problemas de saúde na vida de certas pessoas que literalmente são demónios alojados nas pessoas. Vocês conhecem aquelas pessoas que estão sempre doentes, que já fizeram não sei quantos exames e análises, e estão sempre a sofrer com problemas de saúde, mas o médico nunca sabe exatamente o que é que a pessoa tem, e começa a receitar à sorte. Eu penso que deve ser isto, leve lá este medicamento, venha cá daqui a 15 dias para vermos o resultado. A pessoa volta e diz: doutor, na primeira semana melhorei, mas depois piorei. Ou fiquei melhor de uma coisa, piorei da outra. E há pessoas que levam a vida nisto. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma doença que não tem apenas a sua origem no mundo espiritual, mas um espírito imundo, um demónio, se alojou no corpo da pessoa e a escraviza e a faz sofrer com enfermidades.
E vou-lhe dizer, e não há medicamentos que libertem a pessoa, não há tratamentos que curem a pessoa, porque o único medicamento, tratamento capaz de curar a pessoa é o poder da palavra de Deus, a unção do Espírito Santo e a autoridade no nome de Jesus. Então eu quero que entenda estas duas realidades. Toda a enfermidade é um espírito de enfermidade, porque tem a sua origem no mundo espiritual. Mas há enfermidades que são literalmente, totalmente causadas por um demónio que se apoderou do corpo da pessoa e a faz sofrer com enfermidades. Para nós concluirmos, irmãos, eu quero trazer você para uma revelação muito importante hoje, que quebra o espírito da enfermidade. Nós temos que entender que a enfermidade é uma consequência do pecado. Ou seja, a doença só existe porque existe pecado. Esta verdade é muito importante para si hoje. A doença é uma consequência do pecado. Repita comigo: a doença é uma consequência do pecado. Ela só existe porque existe pecado. Enquanto existir pecado, existe a enfermidade. No dia que a enfermidade for erradicada, ou melhor dizendo, no dia que o pecado for erradicado, a doença vai ser erradicada. Eu queria desafiar os irmãos para estudarem a Bíblia e fazerem uma incrível descoberta. Já reparou quantas vezes na Bíblia a doença aparece associada ao pecado? Já reparou quantas vezes na Escritura Deus associa a doença ao pecado e o pecado à doença? Se você for estudar a Bíblia, vai descobrir que há inúmeras citações na palavra de associação entre doença e pecado, pecado e doença. Porquê? Porque a doença só existe por causa do pecado. Ela é uma consequência do pecado. Erradicando o pecado, erradicamos a doença. Por isso é que eu disse, a origem da enfermidade não é o natural, não é o físico, mas é o espiritual. Um exemplo para os irmãos: leia o Salmo 103 depressa, no verso 3, juntamente comigo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Duas palavras fortes estão associadas aqui. Quais são? Pecado e doença. E diz a Bíblia, da mesma forma que Ele perdoa os pecados, Ele sara as enfermidades. E quando você vai caminhando pela Bíblia, vai descobrindo que Deus sempre associa o pecado à doença e a doença ao pecado. Claro que agora há pessoas que perguntam: ó pastor, quer dizer que quando alguém está doente, essa pessoa está em pecado? Não foi isso que eu disse. Eu não disse que quando uma pessoa está doente, ela está em pecado. Da mesma forma que eu não disse que chamar a doença espírito da enfermidade é dizer que a pessoa tem um demónio. Tente-me entender. O que eu quero explicar é que o pecado originou a enfermidade, a doença. Deus nunca criou doenças. Deus criou a saúde. Mas quando o pecado entra no mundo, o pecado cria a enfermidade no corpo das pessoas. Por isso é que é muito importante uma pessoa entender que quando se torna um filho de Deus, os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. E se os pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, então agora
as doenças, elas devem também sair do nosso corpo. Porquê? Porque se o pecado foi quebrado, então é o nosso direito ter saúde. Aleluia. Leia comigo esta história, porque esta história, ela nos completa neste assunto. Leia comigo Marcos capítulo 2. E em Marcos capítulo 2 encontramos uma história que mistura precisamente o pecado e a doença. E quando o pecado foi perdoado, a doença foi sarada. Então em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz no verso 3: vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O homem vai ali para ser curado. E a primeira coisa que Jesus diz é: os teus pecados foram perdoados. Porque é que o Senhor Jesus ministra perdão de pecados em vez de ministrar cura? Os 4 homens levam o paralítico não para ser perdoado dos pecados, mas para ser curado. E Jesus, quando vê o paralítico, diz: os teus pecados são perdoados por causa da fé que eu enxergo em vocês. Porque a doença e o pecado estão sempre juntos. E quando o poder do pecado é destruído, então a enfermidade perde a sua força para permanecer no corpo da pessoa. Há aqui alguém que ainda é um pecador? Se houver aqui algum pecador, pode levantar os braços, porque eu tenho péssimas notícias para si. Se você é um pecador, você não tem direito a ser curado nem a ter saúde em Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus, porque só temos meia dúzia de pecadores. Os 350 que estão aqui hoje já não são pecadores, já são lavados no sangue de Cristo, são novas criaturas, são santos, são justos, conforme diz a palavra do Senhor, por causa da fé no sangue do Cordeiro. Se os seus pecados foram perdoados, repito, se os seus pecados foram perdoados, então agora a enfermidade, ela não deve permanecer no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus, ela deve sair, ela deve ser arrancada, ela deve ser tirada, porque é seu direito ter a saúde. Quando o homem vem descendo, Jesus diz: os pecados te são perdoados. E agora repare, no verso 6, diz que os escribas arrazoaram no coração, falaram para dentro. Porque é que este diz blasfémias? Mas quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam, disse: por que arrazoais estas coisas no coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. E ele levantou-se, tomou o leite, saiu em presença de todos, de sorte que se admiraram e glorificavam a Deus. Quando o pecado foi perdoado, a doença perdeu a sua força e saiu do corpo do homem. Tente entender esta verdade. O relacionamento entre pecado e doença é muito forte. A doença é uma consequência do pecado, mas aonde o pecado é destruído, a doença perde a força de permanecer ali. Alguns dizem: e por que razão, pastor? Há tantas pessoas que creem no Senhor Jesus, entregaram a vida a Cristo e estão doentes, porque toleram
a enfermidade nos seus corpos. Eu repito, toleram a enfermidade nos seus corpos, aceitam-na, não lutam contra ela, não desenvolvem uma fé no coração para dizer: eu fui lavado no sangue de Cristo, eu não aceito mais, eu não tolero mais a enfermidade no meu corpo, em nome de Jesus, saia. Mas há gente que tolera, e como tolera, não recebe esta verdade, não crê nela, é capaz de viver toda uma vida de braços levantados, adorando o Senhor, dizendo aleluia, glória a Jesus, vindo à igreja e doente, cansado, afadigado, sem força, 20 anos na igreja dizendo: ai meu Deus, quando vai chegar a minha hora? A sua hora chegou há 2000 anos atrás, quando na cruz Jesus gritou e disse: está consumado. Essa foi a tua hora. Este é o momento de você dizer: chega, basta. Se eu sou filho de Deus, se o meu pecado foi lavado no sangue de Jesus, então a doença perdeu a sua força e o seu direito em estar no meu corpo. Portanto, fora! Aleluia! Se você já é um filho de Deus e tem a certeza do perdão dos pecados, agarre esta história para si. No momento em que os pecados do homem foram perdoados, o homem pôde receber a saúde no seu corpo. Tudo o que recebemos do céu começa no perdão dos nossos pecados. Olhe para mim e ouça esta verdade. A bênção mais importante que você pode receber aqui não é uma bênção de finanças nem de saúde. A bênção mais importante que você pode receber aqui é a salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. Repita comigo: porta. Outra vez. Jesus disse: eu sou a porta. A seguir ele disse: quem entrar por mim vai encontrar pastagens. O que é que Jesus queria dizer com isto? Que quando uma pessoa nasce de novo, quando rende a vida a Cristo e o recebe como Salvador e os pecados são perdoados, essa pessoa, ela passa por uma porta que lhe dá acesso ao direito de viver todas as outras bênçãos. Por isso é que receber Jesus como Salvador é a porta de acesso a tudo o resto que Jesus consumou na cruz para a nossa vida. Repita assim comigo: quando o pecado é perdoado, a doença perde a força e a legalidade de permanecer no corpo da pessoa. Agora deixe-me dizer isto porque é importante. Há pessoas que não desenvolvem fé para tomar posse da cura. Há pessoas que não lutam contra a enfermidade que veio e então convencem-se que Deus não cura ou que não é a vontade de Deus e uma quantidade de ideias, quando a vontade de Deus é que você tenha saúde e deve lutar por ela. Há uma história significativa no Evangelho, eu preciso contá-la aqui hoje. O Senhor Jesus levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao monte Tabor. Transfigurou-se, viram a glória de Deus. 2 mortos apareceram ali. Uma história estranha, mas que não dá base legal ao espiritismo. Moisés e Elias conversaram com Jesus, literalmente entraram no mundo dos espíritos. E quando Jesus volta da montanha com Pedro, Tiago e João, ele encontra os outros 9 a tentar expulsar o tal demónio da criança muda surda. E ao que parece, não conseguiram. Há ali uma grande confusão, muita discussão, muitas palavras trocadas. E Jesus solta um brado e diz: o que é que se passa aqui? E então vem um homem correndo e diz: é o meu filho, ele é lunático. Quando o demónio o apanha, lança-o no fogo, na água, para o destruir. Já pedi aos teus discípulos
que o expulsassem e não puderam. E diz que os escribas discutiam com os discípulos. E entretanto Jesus disse: "Oh, geração incrédula, até quando tenho que vos aguentar?" E a geração incrédula eram os 9 discípulos. Porque os 9 discípulos é que estavam a tentar expulsar aquele demónio. E Jesus diz: "Vós sois uma geração de incrédulos, e eu tenho que vos aguentar até quando? Trazei aqui a criança." Diz que quando o demónio viu Jesus, manifestou-se na criança, gerou-se ali muita confusão. O pai da criança começou a dizer: "Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me." E Jesus ofendeu-se e disse ao homem: "Se eu posso fazer alguma coisa, tu sabes com quem estás a falar, o problema não sou eu, és tu. Se podes o quê? Se podes tu crer, tu podes crer. É que se tu podes crer, tudo é possível a quem crê." O homem começa a gritar, a dizer: "Eu creio, eu creio, eu creio." Depois começa a chorar e diz: "Bem, já não sei se creio, se não creio, tenho falta de fé, ajuda-me." E Jesus, ainda assim, expulsou o demónio, como lemos há pouco. Foram-se embora e dos 12, 3 iam felizes nas nuvens, 9 iam com trombas grandes. Chegaram a casa e 3 tinham fome e 9 tinham fastio. E a uma certa altura do repasto, os 9 dizem: "Mestre, por que é que nós não pudemos expulsar aquele demónio? O que é que aconteceu? Nós fizemos de tudo e ele não saiu. Pusemos a mão na cabeça, na barriga, apertámos o pescoço, virámos de cabeça para baixo, sacudimos e não saiu." E Jesus virou-se para eles e disse: "Ele não saiu por causa da vossa pequena fé. Porque eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda," atenção, não é ter fé do tamanho de um grão de mostarda, isso não vem na Bíblia. Se tiverdes fé como? Fé da mesma natureza, da mesma essência do grão de mostarda, direis à amoreira: "Arranca-te aqui e vai-te plantar no mar, e nada vos será impossível." Então eles perceberam que não conseguiram obter uma vitória porque a fé, porque o tamanho da fé que eles tinham era pequena. Esta mensagem é muito importante, é válida para mim e para si. Quando Deus diz uma coisa, esta coisa é a verdade. Ainda que não nos tenha acontecido a nós, ela é a verdade. Se não nos aconteceu, não é porque Deus mudou ou tem outros planos para nós. Quem sabe é porque a nossa fé precisa de crescer para chegar a um nível em que possamos tomar posse de tudo aquilo que é direito nosso, em nome do Senhor Jesus. Mas anime o seu coração, você vai lá chegar. Aleluia! Então repita assim comigo: a doença é um espírito de enfermidade, porque tem a sua origem no mundo espiritual. Sabe, a enfermidade é uma vida. Eu repito, a enfermidade é uma vida. Toda a enfermidade que começa no mundo espiritual tem uma vida maligna, destrutiva, corrupta, que mata. O vírus, a bactéria, o germe da enfermidade é uma vida. É um poder de vida mortal. Não concorda comigo? Quando um vírus entra no corpo da pessoa, ele tem vida. E a prova que tem vida é que ele entra e começa a corromper a carne, a destruir a pessoa, a enfermá-la. Porquê? Porque tem vida. E tudo o que tem vida provém do espiritual. Por isso é que a enfermidade
é, em primeiro lugar, uma obra que começa no mundo espiritual. Mas, irmãos, quando o espírito da enfermidade é destruído, a doença, ela perde o seu efeito. Quantos aqui já foram curados dentro desta casa, em nome de Jesus? Diga eu. Quem já recebeu aqui um milagre de cura, diga eu. Através do poder da oração, em nome de Jesus. O que foi que aconteceu? O vírus, a bactéria, o germe da enfermidade, ele recebeu uma ordem no mundo espiritual. Foi destruído no mundo espiritual. E quando ele foi destruído no mundo espiritual, ele perdeu o seu efeito no teu corpo. E a doença morreu, desapareceu. Aquilo que veio para matar-te, morreu antes de te matar a ti, por causa da palavra e da fé no nome de Jesus. Amém? Então, queridos irmãos, isto é assim: quando o pecado é perdoado, ganha-se o direito à saúde. Se você tem os seus pecados perdoados em Jesus, liberta a sua fé, tome posse da saúde. Diga à enfermidade que o lugar dela não é no seu corpo. Diga ao mundo espiritual que você corta, que você desliga as enfermidades de sobre a sua carne. E a sua carne é santa, a sua carne é de Deus, a sua carne é casa do Espírito Santo. E se é casa do Espírito Santo, não é para ser um lugar cheio de enfermidades, bactérias, vírus e germes, mas é para ser um lugar cheio de vida, cheio de paz, cheio de saúde, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu declaro saúde, vida sobre a minha vida. Todo o meu corpo, toda a minha carne recebe a unção no nome de Jesus. A unção que vivifica, que renova, que restaura todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me terminar rapidamente. Em Romanos 8:2, quem lê para mim? Em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Alguém repita: a lei do Espírito da vida, lei do pecado e da morte. Existem duas leis principais no mundo espiritual. São as leis fundamentais do mundo espiritual. Quais são elas? A lei do Espírito e da vida e a lei do pecado e da morte. Agora eu vou citar algumas expressões e você vai me dizer em qual das leis se englobam elas. Saúde. Não ouvi. Eu vou repetir. Existem duas leis fundamentais principais no mundo espiritual. É a lei do Espírito da vida e é a lei do pecado e da morte. Você acha que saúde pertence a qual? E a doença? E a pobreza? E a prosperidade? E a paz? E a depressão? E o suicídio? E os conflitos? E a mentira? E a verdade? Entende? Antes de nós termos tido um encontro com Jesus, qual era a lei que governava a nossa vida? A lei do pecado e da morte. Quando chegámos à igreja, estávamos todos mortos. A palavra morte significa separado de Deus, cheira mal. Quando entramos na presença do Senhor, Ele cheirou-nos e tínhamos cheiro a morte. Estávamos separados de Deus por causa dos pecados. A lei que operava sobre nós era pecado e morte. Por isso era natural sofrermos, era natural termos doenças, era natural
vivermos amargurados, infelizes, derrotados, frustrados, partidos, quebrados. Era natural, porque a lei do pecado e da morte governava a nossa vida. Mas no momento em que nós rendemos a nossa vida a Jesus e recebemos o poder do Evangelho, a Bíblia diz: fomos tirados das trevas e transportados para a luz. Saímos do império da morte para o reino do Filho amado. Entramos numa nova lei. Qual é o nome dela? A lei do Espírito e da vida. Se agora estamos na lei do Espírito e da vida, então agora nós temos que viver dos benefícios da lei do Espírito e da vida. E quando você entende isto, você percebe que, afinal de contas, aquilo que lhe disseram de que cristão tem que sofrer doente, cristão tem que ter dor, são as chagas de Cristo, é a cruz do cristão, está tudo errado, porque essas coisas fazem parte da lei, do pecado e da morte, e essa já não é a lei que governa a nossa vida. Bem, pelo menos não governa a minha vida, mas a lei que nos governa é a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. E na lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, nós temos o direito a tomar posse pela fé de tudo o que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Entende porque é que você tem que se revoltar com a enfermidade e dizer: eu não te aceito, não te recebo, porque Deus não te criou para mim? Porque a lei que opera na sua vida é Espírito e é vida. Aleluia! Em Tiago capítulo 5, verso 15, um verso muito conhecido, diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bem, a religião tradicional chama isto a extrema unção. O que é a extrema unção? A extrema unção é: alguém está doente, chamamos o padre. O padre unge com óleo, procura ouvir a confissão dos pecados da parte da pessoa, absolve a pessoa e encomenda a alma, na esperança de que ela ressuscite quando chegar a ressurreição dos mortos. E a base é o texto que nós lemos. Só que Deus não está a falar da extrema unção. Deus está a falar de uma unção não para a morte, mas uma unção para a vida. Tiago disse: alguém entre vocês está doente? Chama os presbíteros. O que são presbíteros? Presbíteros são os pastores locais. Um presbítero é um pastor responsável por uma comunidade em um determinado espaço físico. Chama a pessoa que cuida da sua alma e que essa pessoa o unja com azeite, e a oração feita com fé vai levantar o doente. Mas levantar da onde? Da sepultura? Não, vai levantar da condição de enfermo. E depois diz: e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Outra vez, a doença e o pecado aparecem juntos. E diz a palavra que Deus, na sua misericórdia, vai curar a doença e vai perdoar os pecados. O que é que eu quero colocar no seu coração para nós fecharmos esta mensagem? De que você precisa de ter a revelação de que lei governa a sua vida. Qual é a lei? Espírito e vida. Mas também precisa ter a revelação de que a salvação e a cura caminham juntas. E se tu és salvo, a cura
deve acompanhar a tua salvação. Olhe para mim, da mesma forma que a doença acompanha o pecado, a saúde e a cura acompanham a salvação. Está preparado para aquilo que eu vou dizer? É a coisa mais natural uma pessoa render a vida a Jesus e começar a ser curado e ficar cheio de saúde. Porquê? Porque da mesma forma que a doença acompanha o pecado, a saúde e a cura acompanham a salvação. Lembra-se do Salmo 103? Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as enfermidades. Chegamos a Tiago, o que é que diz? Unjam com óleo, façam a oração da fé. O doente será curado e os pecados serão perdoados. Então, meus irmãos, se você já é salvo, por que é que não luta contra a doença e toma posse da sua cura e vive com saúde? Eu estou a perguntar a Deus se é da vontade dele curar-me. Eu estou a perguntar a Deus qual é o plano que Ele tem com esta doença. Não tem nenhum, está consumado, está consumado. Há 2000 anos atrás a obra foi feita. Olhe para mim, por favor. Quantos aqui já receberam Jesus como Salvador? Levanta o braço e diga eu. Então não é preciso receber outra vez, pois não? Ainda bem, graças a Deus. Diga-me, quando você foi convidado para receber Jesus como Salvador, o que é que você fez? Você orou e disse: Deus, eu não sei se é a tua vontade salvar-me. Foi isso que você fez? Você disse: Senhor, será que tu me queres salvar? Senhor, eu não sei se eu devo ir receber-te lá à frente, porque eu não sei se tu me queres salvar a alma. Revela-me se é a tua vontade. Revela-me se realmente tu me queres salvar ou não, para depois eu tomar uma decisão se vou ou se não vou. Foi isso que você fez? Sinceramente, isto não cabe na cabeça de ninguém. Perguntar ao Senhor se é da vontade dele salvar a minha alma. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Ele diz na sua palavra: aquele que invocar o meu nome é salvo. Pois é, não faz sentido perguntar ao Senhor qual é a vontade dele sobre a salvação da nossa alma. Mas por que razão tantas pessoas vão perguntar a Deus se é da vontade dele ou não curar o corpo? Eu não sei se é a vontade do Senhor, eu não sei se Ele quer. Você tem que entender a verdade, a revelação. Da mesma forma que a doença anda com o pecado, a saúde e a cura anda com a salvação. Assim como você não teve que perguntar a Deus se o queria salvar, se era da vontade do céu você ser salvo por Jesus, também não tem que perguntar ao céu se é da vontade do Pai, de Jesus ou do Espírito Santo sarar o seu corpo, porque é seu direito em nome de Jesus. E em último lugar, amém? Isto é tipo um kit. Alguém repita kit. É um pacote. Quando você recebe a salvação, a cura vem no pacote, a cura vem no kit. Pegou uma coisa, porque é que não pega a outra? Recebe uma, não recebe a outra. Aceita uma e a outra fica ali a ver se é para si ou não. Vem no pacote, faz parte do kit e é para usar tudo em nome de Jesus, amém? Em último lugar, por favor, use de autoridade no nome de Jesus sobre toda a raiz de doença, para que ela se desfaça completamente na sua vida. Você tem que ter a revelação, tem que entender, tem que crer, mas tem que também ter a coragem de usar de autoridade. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o espírito, saiu dele e naquela hora a criança sarou. Muitas vezes nós vivemos a pedir aos outros que orem por nós,
Vivemos a pedir a Deus que faça as coisas por nós e nos esquecemos que Ele nos deu autoridade para nós próprios falarmos às raízes espirituais da enfermidade e dizermos: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno, seca-te, morre, sai do meu corpo. Jesus disse: se alguém disser a esta doença, sai do corpo, morre, e se não duvidar em seu coração, mas acreditar que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mas há gente que, em vez de ter este combate, vive a queixar-se e a lamentar-se: já viu o que é que me aconteceu? Na semana passada doía-me a cabeça, esta semana dói-me a barriga. Já viu o que é que me aconteceu? Tão bem que eu ia, agora tão mal que eu vou. Já viu o que é que me aconteceu? Tenho sempre qualquer coisa. Mas que vida triste, dói-me sempre alguma coisa. Oh irmão e irmã, pare de viver assim. Você não entende que os seus pecados foram perdoados? Se os pecados foram perdoados, a doença foi quebrada, é ilegal no seu corpo, perdeu a força. Você não entende que essa enfermidade que começa no mundo espiritual está à espera que você, em nome do Senhor Jesus, se levante e diga: para, sai do meu corpo, desaparece agora mesmo. E ela vai ter que obedecer, porque ao nome de Jesus, a Bíblia diz, todo o joelho tem que se dobrar. Esta é a palavra do Senhor para si. O espírito da enfermidade não é para si. Você não merece isso. Você tem direito a coisa melhor. Chama-se saúde plena. E o que é saúde plena? É saúde em todo o seu corpo. Eu não lhe vou dizer aqui que você não vai ter dificuldades. Eu não lhe vou dizer aqui que você não vai ter combates e lutas. Você vai ter combates e lutas, dificuldades, ataques, problemas virão, mas o Senhor Jesus deu-lhe ferramentas que, se você usar, o levarão a viver uma vida vitoriosa. O que é uma vida vitoriosa? São lutas que se vencem, são combates em que triunfamos, são batalhas difíceis e duras, mas em que nós, em nome do Senhor Jesus, saímos por cima. É isso que é viver uma vida de vitória, e é o que você vai viver no nome de Jesus. Amém? Levanta assim as mãos e diga: eu vou viver uma vida de vitória. Eu vou lutar com a minha fé sobre a palavra e vou vencer tudo aquilo que a lei do pecado e da morte quer trazer à minha vida, porque a nova lei do Espírito e da vida governa-me, e em nome de Jesus os benefícios dessa lei operam na minha vida plenamente. Amém e amém. Quero que você fique em pé agora, coloque a mão no seu peito, na sua cabeça, em algum lugar do seu corpo, depressa. E você vai orar comigo assim, com toda a fé que há dentro de si. Diga assim: da mesma forma que Jesus amaldiçoou a figueira, eu amaldiçoo